para entender um pouco melhor o papel das enzimas, nós vamos considerar alguns aspectos que são muito importantes aqui hoje para que essas enzimas atuem muito bem no funcionamento celular. Você já deve ter ouvido falar que nutrientes minerais e vitaminas eles são muito importantes para a sua saúde e para o bom funcionamento do seu metabolismo. Mas qual é a relação entre esses minerais e essas vitaminas e o seu metabolismo? Vou responder isso aqui agora para você. As enzimas que atuam no metabolismo de forma decisiva, né, para o seu bom funcionamento, dependem de certas moléculas, né, que são chamadas de cofatores ou coenzimas, para que elas funcionem melhor. Então, isso que nós vamos considerar nessa aula. Além disso, vamos também discutir alguns aspectos da regulação da atividade enzimática, né? De que maneira as enzimas podem ser reguladas, seja por substâncias naturais, seja por substâncias artificiais. Vamos lá, então? Então, quais são os parceiros, né, que as enzimas podem requerer da célula, né, ou do organismo onde elas estão atuando? Nós vamos ver aqui quais são esses parceiros, né, que essas enzimas exigem. Nós temos tanto compostos inorgânicos, que no geral são íons, como compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são, no geral, vitaminas, não é? Vitaminas do complexo B, principalmente, elas atuam como coenzimas. Não é? Coenzimas seria uma espécie de auxiliar da atividade enzimática. Então, aqui, para que você reconheça, eu vou abrir essa tabela para que você perceba aqui. Ó. Aqui nós temos uma tabela, está em inglês, eu peço desculpas por isso, não achei uma tabela em português, mas o que está escrito é alguns elementos inorgânicos que servem como cofatores para as enzimas. Nós temos duas colunas, na coluna da esquerda nós temos os íons, né, como cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, né, selênio, zinco. E à direita nós temos as enzimas que requerem isso, né, como cofator enzimático. Tá, a citocromo C oxidase, que é uma enzima muito importante do processo de geração de energia, tá presente, né, na mitocôndria, nós vamos estudar isso depois, né, como a citocromo também, a oxidase, ela depende de ferro, o ferro 2 mais o ferro 3, catalase, peroxidase, né? Potássio, que é exigido pela piruvato quinase, uma enzima importante da via de geração de energia na célula. O magnésio, que é exigido pela hexoquinase, que é outra enzima também, né? A da glicólise, que vamos estudar ainda, assim como é a glicose 6-fosfato, a piruvato quinase também exige isso. Uma outra enzima importante que atua na síntese de DNA, a DNA polimerase também exige magnésio na sua composição, né? Assim como tem os outros também, observe, né? O manganês, que é necessário para a ginase, ribonucleotídeo redutase e desidrogenase. Então, isso aqui deixa claro para você o quê? Que as enzimas exigem parceiros na sua atividade, que quando se trata aí de um elemento inorgânico, nós chamamos de cofator, tá bom? Esses cofatores, eles não são produzidos pela célula, eles são obtidos a partir da alimentação. Daí a importância de ter uma dieta em que esses elementos estejam presentes, né? Em muitos casos, é preciso repor esses nutrientes. Quando se faz um exame mais detalhado, né, de medicina ortomolecular, é possível até saber qual é a deficiência que você tem. Isso pode explicar as certas indisposições que o indivíduo tem, né? E aí faz-se a reposição, o indivíduo consegue ter as suas atividades metabólicas completamente normais. Mas além de minerais, nós também temos o quê? Nós temos compostos orgânicos, que são as vitaminas. Vou abrir aqui para você ver, tá? A tabela. Aí está escrito algumas coenzimas que servem, não é, como são transportadores de átomos específicos ou de grupos funcionais. Então nós temos
em 3 colunas, temos a coenzima, na coluna do meio, quais são os exemplos de grupos químicos que são transferidos, e na terceira coluna nós temos os precursores da dieta, né, em mamíferos. Então, uma série delas aí você deve ter ouvido falar. A maioria dessas que estão aí, se não todas, são vitaminas do complexo B. Uma coenzima chamada biocitina, ela é precursora, né, para produzir, tem um precursor chamado biotina, que é uma vitamina do complexo B, vitamina B7. Né? Vitamina B7 ou biotina, ela é precursora da biocitina. Né? E o papel disso aí é transferir o quê? Transferir CO2. Então veja que para que a enzima possa atuar catalisando essa reação, é necessário que essa molécula de biocitina esteja presente. Coenzima A, que nós vamos falar também lá na frente, estivemos falando ali, né, do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico e a oxidação do piruvato, nós vamos considerar essa enzima também, né, a coenzima A, que é importante. Ela transfere grupos acilas, tá certo? No momento lá eu vou mostrar para você, se vai lembrar disso, né? E ela é precursor. Qual é o elemento precursor da nossa dieta? É o ácido pantotênico ou outros compostos que eventualmente temos aí na coenzima A, tá bom? A outra coenzima importante, né, que é a coenzima B12, ela faz o transporte de átomos de hidrogênio em grupos alquílicos. E o precursor da vitamina, dessa coenzima é a vitamina B12, importantíssimo, né? Uma série de problemas de saúde a gente pode ter quando tem carência dessa vitamina. Uma outra coenzima importante que também vamos considerar, estamos falando sobre metabolismo energético, é essa flavina-adenina dinucleotídeo, conhecida mais pela sigla FAD. É uma coenzima e está envolvida com o transporte de elétrons, veja, transporte de grupos químicos ou de elétrons, né? E a riboflavina, que é a vitamina B2, é a precursora dessa importante substância, que é um nucleotídeo, né? Lá está, flavina-adenina dinucleotídeo. A base nitrogenada é a adenina e é um nucleotídeo duplo, conforme vamos ver depois, tá bom? E assim, uma série de outras, né? Observe coenzimas que são necessárias para a atividade das enzimas, ou que uma série de enzimas exigem a presença dessas coenzimas para que elas atuem melhor, tá bom? Esses são os parceiros que nós temos aí. Ok? Então, um aspecto importante é esse, é entender que as enzimas, que são formadas de cadeias polipeptídicas, elas exigem a presença de outros elementos não proteicos, que ora pode ser um mineral, um íon mineral, ou pode ser um composto orgânico, nesse caso, uma vitamina, tá bom? Prosseguindo o nosso estudo aqui, vamos ver a relação que existe entre o substrato e a atividade enzimática. Numa reação química, à medida que você acrescenta reagentes, aumenta-se a formação dos produtos. A gente sabe disso, né? Quando nós alteramos também a temperatura, ou aumentamos ou diminuímos a temperatura, há também uma alteração na atividade da enzima. Depois nós vamos ver isso, não é, mais tarde um pouco. Mas aqui é a relação entre a atividade enzimática e a concentração de substrato. O que a gente percebe claramente é que numa reação você deve ter uma quantidade sempre muito maior de substrato do que de enzima. Então, à medida que eu forneço mais substrato, a enzima vai atuando e, portanto, a formação cada vez maior do produto. É de esperar isso, né? Mas você sabe que existe um ponto de saturação. Por quê? Porque a enzima tem um sítio ativo no qual o substrato se liga. Então, se você tem um número limitado de enzimas e um aumento gradativo de substrato, é natural que chega num ponto onde não tem mais enzimas com sítio ativo livre para o substrato se ligar. Então, ela vai atingir uma taxa máxima, né?
Para você entender isso que eu estou dizendo, observe que vou abrir essa figura. Aqui nós temos no eixo Y a taxa de reação, né? Lá acima, observe, está escrita taxa máxima. E no eixo X nós temos a concentração do substrato. Numa reação sem enzima, observe que à medida, né, que eu vou fornecendo o substrato, ou seja, os reagentes, vai aumentando o produto, né? Forma-se uma reta. Enquanto que na presença de enzimas, o que nós estamos vendo? Um aumento, a velocidade, a taxa de reação aumenta muito, né? Nós até explicamos já isso, que isso é em razão da energia de ativação, em que a enzima diminui essa energia, portanto, torna a reação química mais rápida. Então, à medida que eu acrescento substrato, a taxa de reação aumenta, né? Mas não é um aumento ilimitado, vai chegar num ponto onde ela atinge a sua taxa máxima. E isso ocorre quando todos os sítios ativos das enzimas disponíveis já foram ocupados. Então, não adianta mais fornecer substrato, que nós não vamos ter um aumento da atividade, tá bom? O que a gente percebe é que as enzimas elas podem ser mais eficientes do que outras, mas não importa, todas vão ter uma atividade máxima, tá certo? Porque a célula produz uma determinada quantidade de enzimas, essa quantidade pode aumentar, produz-se mais para atender a necessidade, pode zerar quando não precisa, então a célula não vai produzir uma enzima de transcrição gênica, né? Copiar o gene, traduzir uma grande quantidade de cópias de enzimas para que elas não façam nada. Isso é desperdício de energia. Mas uma vez que é produzida uma determinada quantidade e essas enzimas se tornam, por assim dizer, os seus sítios ocupados, não há aumento da taxa, não é, de reação. Ok? Então, é importante entender isso. Tá claro? Bem, prosseguindo, então, o que nós temos aqui? Vamos ver como que a atividade das enzimas é regulada. As células têm os seus próprios mecanismos de regular a atividade das enzimas, né? Então, existem substâncias químicas que elas podem ativar a enzima e outras substâncias que podem simplesmente inativar, não é? Ou desligar, por assim dizer, a atividade enzimática, certo? Então, inibir, né? Acho que a palavra melhor é essa, inibir a atividade enzimática. Então, mesmo alguns produtos que parecem ser muito importantes, eles não são estocáveis, por exemplo, ATP. Nós não estocamos ATP. Então, produzimos ATP para atender a necessidade da célula, né? Que deve durar alguns segundos. Se acumular uma determinada quantidade de ATP, vamos ver isso em respiração celular depois, essa molécula funciona como um inibidor da enzima que está envolvida no processo de produção de ATP. Então, se eu não estou consumindo ATP, eu vou ficar produzindo ATP gastando os meus materiais. Então, tem um mecanismo de regulação. Então, substâncias químicas que as próprias células produzem podem atuar assim, né? E muitas delas se parecem muito com o substrato. Outras vezes, esse produto que é gerado inibe a enzima responsável pela sua produção. Vou demonstrar isso aí para você, tá bom? Então, o que nós vamos falar? Vamos falar dos inibição irreversível e inibição reversível, irreversível e irreversível, que podem ser tanto por substâncias naturais, né, produzidas pela própria célula, produzidas pelo organismo, ou por aquelas que são artificiais. Muitos medicamentos, por exemplo, ou venenos, né, podem atuar contra as enzimas. As substâncias artificiais que são fabricadas pelo homem com uma determinada finalidade, né? Combater pragas, por exemplo, seja de plantas ou de animais que são pragas da lavoura. Nós também temos a regulação aqui, chamada alostérica, vamos falar, e depois vamos considerar aqui a influência ambiental sobre a atividade enzimática. Tá bom? Bem, o que seria uma inibição irreversível? Então, você imagina a situação
em que a enzima tem o seu sítio ativo e uma substância química se liga a esse sítio ativo de modo estável. Certo? Uma ligação geralmente covalente que se estabelece entre os aminoácidos que formam o sítio ativo e o composto químico. Se liga, não há como o substrato se ligar. Então, você inativou permanentemente a enzima. Observe aqui, ó, no nosso exemplo de uma substância química muito conhecida, ela chama DIPF. Isso aqui é uma sigla de uma substância que se chama diisopropilfosforofluoridrato. Olha o nome, né? Melhor falar só mesmo a sua sigla. Então, essa substância, observe que ela consegue se ligar ao sítio ativo. Aí está representada a tripsina, mas poderia ser uma outra enzima, não é? Uma outra enzima que seria importante para o organismo. E aí você tem um aminoácido nesse sítio ativo chamado serina. Acetilserina, com uma hidroxila específica, né? E aí essa substância, o DIPF, forma uma ligação covalente com a serina. De modo que o sítio ativo agora está completamente ocupado por essa substância. O que vai acontecer? Simplesmente não vai executar a sua função, tá bom? Então você tem uma inativação permanente, né? Alguns venenos, eles podem atuar dessa forma, tá certo? Podem atuar dessa maneira, inativando a enzima. Enzimas que são fundamentais, né, para o metabolismo de determinados insetos podem ser bloqueadas, tá certo? Podem ser inativadas, pode levar o inseto à morte, né? Tem uma enzima chamada acetilcolinesterase. Ela é importante, né? Se produz acetilcolina na junção neuromuscular, por exemplo, né? E aí ela é degradada rapidamente por uma enzima chamada acetilcolinesterase. Se essa enzima não está presente, a contração muscular é comprometida e, portanto, o indivíduo morre em razão disso. Então, Malathion, por exemplo, é um inseticida que atua dessa maneira. Ele inativa a acetilcolinesterase de insetos, não afeta a nossa, ainda bem. Tá bom? Então, esse tipo de inibição é uma inibição irreversível. Tá bom? A substância vai se ligar no sítio ativo do substrato, onde o substrato se ligaria. O outro mecanismo é reversível. Novamente, você pode ter substâncias químicas naturais ou podem ter substâncias artificiais. Medicamentos podem atuar dessa forma. Aliás, muitos medicamentos atuam numa competição com o sítio ativo. Aí tem os dois tipos que eu vou mostrar aqui. Então, reversível, o inibidor, ele vai se ligar ao sítio ativo. Então, quer dizer que esse inibidor ele tem uma semelhança molecular muito grande com o substrato, tá certo? Ele consegue se ligar ao sítio ativo da enzima. Só que, diferente do caso anterior, essa ligação não é uma ligação covalente, né? É uma ligação mais fraca, que pode ser deslocada. Pode ser deslocada por uma outra substância, né? Ou naturalmente deslocada porque as ligações elas são fracas. Então, essa inibição é uma inibição competitiva, porque a substância se liga no sítio ativo. Não é uma irreversível, porque essa substância pode ser removida facilmente, tá certo? Não é uma ligação covalente, é uma ligação de alta energia, como acontece no anterior. A outro tipo chama não competitiva, como você pode observar aí. Quer dizer que o inibidor não vai ligar ao substrato. Aliás, ao sítio do substrato, tá certo? Mas uma outra região. Essa outra região, ela é capaz de provocar uma alteração no sítio ativo. Isso é importante lembrar da estrutura espacial, né? A estrutura espacial terciária, né, das enzimas podem ser alteradas quando uma determinada região é afetada. Então, quando uma substância, um inibidor, se liga a uma região que não é o sítio ativo, por isso que é chamada não competitiva, ela provoca uma alteração
no sítio ativo, impedindo a ligação do substrato, que também é representada aí por essa figura. Então, ambas as situações representadas nessa figura de baixo é uma inibição reversível, tá bom? Que pode ser tanto competitiva como não competitiva. Muito fácil entender. Competitivo porque ela vai competir, né, com o sítio ativo, tá certo? Como a ligação não é covalente, é facilmente removida. A não competitiva é quando se liga a uma região que não é o sítio ativo. Tá, uma das coisas que acontecem aqui, ó, nessa não competitiva são as enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas são aquelas que sofrem uma mudança na sua